Vamos iniciar nossa aula. Estamos no capítulo 1 do livro de Estatística Multivariada, Daniel Furtado Ferreira. Álgebra vetorial e matricial, que é o nosso capítulo. Nós já falamos tudo sobre o que pretendíamos, né? Sobre a álgebra vetorial. Vamos esgotar o assunto, obviamente. E já falamos praticamente todo esse capítulo. Vamos para a nossa última aula desse capítulo, sobre derivadas vetoriais e matriciais. Vimos a parte de formas quadráticas, fator Cholesky, maximização de formas quadráticas generalizadas ou razão de formas quadráticas. Mencionamos os métodos numéricos, falamos da decomposição do valor singular, potência de matrizes simétricas, entre vários outros assuntos. E agora vamos para derivadas vetoriais e matriciais. Neste tópico, o que eu vou fazer? Vou fazer como nos tópicos iniciais, vou dar uma passada rápida, sem me aprofundar muito. Então é um tópico de consulta, então vocês vão no livro, consultam o livro ou param a aula para ver como que é a diretiva de derivação. Vou apresentar as diretivas de derivação, explicando rapidamente um pouquinho de cada uma delas. Okay? Tem algumas que eu nunca nem usei aqui, não precisei no curso. Então, as derivadas de funções vetoriais e matriciais aparecem em inúmeras aplicações de estatística multivariada e em outras áreas. Nesse livro a gente vai usar bastante. Então, a gente vai precisar derivar funções de matriz em relação a uma matriz ou função de algum vetor em relação a algum vetor específico. E é vantajoso definirmos algumas diretivas de diferenciação, né, utilizando notação de vetores e matriz. E o Bock faz muito bem isso, e essa seção é basicamente um compilado do que está no Bock, 1975. Bock, Richard Dahl, né? Bock, Multivariate Statistical Methods in Behavioral Research. É um livro de 75, tem 623 páginas. É muito bom esse livro e merece ser consultado. E ele menciona essa parte de derivadas, as diretivas, né, das derivadas vetoriais e matriciais. Vamos apresentar na sequência as principais regras, então, de diferenciação vetorial e matricial, sem as demonstrações, e também passando nessa aula, passando de forma bem superficial mesmo. Vamos inicialmente considerar que há uma matriz M por N, que nesse caso particular, os elementos são funções diferenciáveis em relação à variável x. Então, cada elemento é uma função, né, escalar do x e da variável escalar x, né, que eu representei aqui por x, a sua realização. Então, a derivada de A em relação a x, sempre o símbolo de parcial nessas derivadas matriciais, em relação a outro vetor, em relação a outra matriz, ou em relação a escalar, porque é derivada de uma matriz. Então, são várias variáveis. Então, nós estamos derivando, nesse caso particular, todos os elementos de cada linha e coluna pela respectiva variável. Então, a derivada do A1, que é uma função do x em relação a x, derivada do A12 em relação a x, derivada parcial do A1n em relação de primeira ordem, né, em relação a x, até a última linha, que é a mésima linha. Derivada, então, de AMN, nésima coluna, em relação a x. Cada elemento desse é uma função de x. Se não for, essa derivada dá zero, né, para essa coordenada da matriz, para esse elemento da matriz. Se o A1, por exemplo, não depender de x, não for uma função de x, então essa derivada nessa função dá zero. Então, o resultado da matriz, da uma derivada matricial em relação a x, é outra matriz de dimensão m por n. Vamos agora admitir que A, M por N, B, P por Q são duas matrizes de funções diferenciáveis em x. As dimensões são consideradas compatíveis para as operações que a gente precisar, né? Então, por exemplo, se eu tiver A mais B, quer dizer que o B vai ser M por N ou o A vai ser P por Q. Tá? Então, vai ser adaptável conforme a situação. Então, aqui, M igual a P e N igual a Q. Okay? Então, eu nem vou ficar mencionando isso, mas não é compatível, né? Mas nós estamos fazendo compatível quando a gente afirma isso aqui. N igual a P para produto da A por B. Então, A mais B, a derivada de A mais B em relação a x, né,
é igual a função escalar. Então, eu derivo A em relação a x e B em relação a x e somo. Porque tem uma soma, então é derivada de cada parcela em relação a variável, se fosse uma função escalar. Né? A soma de duas funções escalares é a derivada da primeira em relação a uma variável, mais a derivada da segunda em relação a uma variável. E a derivada de A em relação a x ou de B em relação a x é dada pela regra anterior que acabamos de apresentar. Quando eu tiver um produto, né, então é FG, né, f vezes G, então é FG' mais F'G. Então está aqui A, que é a minha F, G', derivada do B em relação a x, mais F', que é a derivada do A em relação a x, vezes B. A derivada de uma inversa é um pouquinho mais complicada, né? Porque nós não temos uma função desse tipo, né? Então, em relação a x, é menos a inversa vezes o produto da derivada da matriz A original, que está sendo invertida. Então, menos a inversa, menos, vezes a inversa. Derivada, a matriz da derivada de A em relação a x, que é pelo slide anterior, né? Essa derivada aqui, que é a matriz da dimensão m por n, vezes a menos 1. Nesse caso, m igual a n, para quê? Né? E a determinante de A tem que ser diferente de zero para que exista a inversa. Caso contrário, essa derivada não será possível. Então, essa é a diretiva. Então, se a gente estiver derivando uma matriz A menos 1, A inversa, em relação a x, os elementos da A são diferenciáveis em relação a x, são funções do x, então essa é a regra. Se x é uma matriz de dimensões m por n, em que os elementos da iésima linha e jésima coluna, x e j, são variáveis aleatórias, então, se nós derivarmos a x em relação a um componente, x e j, dessa matriz, então esse elemento vai dar 1 nessa posição e 0 nas demais. Então, o resultado é essa matriz m por n com índice j. Então, esse 1zão aqui, e j, é uma matriz m por n com valor i na iésima linha e jésima coluna e 0 em todas as demais posições. Então, só tem um valor, uma posição, que é a linha i coluna j, que está com valor 1. E o demais é 0. Então, essa representação que nós usamos aqui, seguindo a anotação lá do Bock, de onde nós fizemos essa revisão aqui. Se x for diagonal, temos um caso particular disso aqui, derivarmos em relação ao iésimo elemento dessa diagonal, ou seja, em relação a x e i, então vai dar 1 nessa posição linha i, coluna i, e 0 nas demais posições. Né? Então, dá essa matriz 1 e i aqui, que é 1 na posição correspondente à linha i, coluna i, e 0 em todas as demais posições da matriz. Se G é uma função escalar de uma matriz x m por n, que pode ser determinante ou traço, então, desde que as operações sejam possíveis, né? Então, a diferenciação de G em relação a x então, por exemplo, se eu tiver m igual a n, então eu tenho traço de x. Então, a minha função é traço de x. A derivada da função g, que é traço de x em relação a x, é derivada dessa função traço de x em relação ao x1, derivada do g em relação a x1, 1, né? x1, 2, até x1n. Depois, fazendo isso para todas as posições, até a derivada do g em relação a cada elemento, né, o derivado do traço da matriz em relação a xm1, a xm2, até o xmn, a cada elemento da minha matriz para a qual nós estamos diferenciando uma matriz de variáveis aleatórias, matriz x, m por n. Claro que se for traço, m igual a n. Para ser compatível, igual eu já falei, que tem que fazer as restrições. Então, a gente fornece aqui dimensões gerais e restringimos aqui do lado, então vocês prestem atenção quando forem usar. Nesse caso aqui eu estou falando que R igual a S, portanto a matriz C é quadrada, né? Senão não vai existir o traço. Aqui U igual a V, então a matriz X é quadrada. Então, se a gente estiver derivando em relação ao traço, vamos ver as propriedades para traço, especificamente. Então, se a gente estiver derivando uma matriz C, que é uma matriz de constante, não é função das variáveis aleatórias que estão em X, em relação à variável aleatória X matricial ou V,
obviamente, o igual a V aqui, né? Que a gente tem o igual a V e igual a R igual a S para que isso seja possível também. Então, se a gente fizer a derivação dessa matriz, traço da matriz de constante em relação a x, isso vai dar zero. A derivada do traço de x em relação a x é a matriz de identidade. Porque eu vou derivar cada valor com relação a cada componente, né? Então vai dar a matriz de identidade. Quando eu derivar o traço de xc em relação a x, vai dar c transposta. Se eu derivasse em relação a x transposto, daria c. Acho que tem uma diretiva aqui à frente que fala isso. Quando eu tiver o produto, xc é constante, né? As dimensões têm que ser feitas para serem compatíveis aqui. X' cx, derivado em relação a x, do traço dessa x' cx. Então, é como se eu tivesse x ao quadrado, então dá 2c, se fosse escalar. Mas não é escalar, então dá c mais c transposto. Tá? Porque eu derivo x' c, que dá c, em relação a x, e cx, que dá c'. Em relação, e multiplicando x, né? Que é 2x, x ao quadrado, 2x. Então, continuamos os x aqui. Então, dá para fazer, em alguns casos, a associação com derivadas escalares. Derivada de xc, do traço de xc em relação a x transposta, é o c, que é o que eu havia mencionado. Derivada de x' cx em relação a x transposto, é parecido com o anterior, só que em ordem transposta, né, da anterior. X', C', que multiplica C' mais C. Se os elementos de A e B são funções de x e C, de x e C uma matriz constantes, então A e B são funções de x, tá? Então não são matrizes constantes, não. Os elementos são funções de x. Então, se eu derivar o traço de AB é traço de A mais traço de B. Como é a soma de funções, é a derivada do traço da primeira função em relação a x, do traço da segunda matriz em relação a x. Se eu tiver um produto, então é a regra do produto. Então, eu considero A constante, derivo o traço dessa constante, então esse tracinho em cima do A significa que eu não vou considerar o A para fins de diferenciação, como se ele fosse uma matriz de constante, eu estou diferenciando o B em relação a x. O traço de C é como se o A fosse o C agora, CB em relação a x. E traço de CB a gente sabe que é, em relação a x, está em ordem oposta aqui, provavelmente vai ser o C, né? Vai ser o próprio, então nesse caso aqui, vai ser o próprio A. Tá? Então será a matriz A. E aqui o contrário, aqui vai ser diferenciar A em relação a x, vai ser essa regra que está aqui, né? Só que lá é um pouquinho diferente, porque não é isso não. Porque a matriz B ela não é igual a x, né? Ela não é a própria x, então não vai dar identidade. Então tem que usar outra regra para fazer isso, né? Então eu tenho que usar as regras mais geral do traço de uma variável aleatória, que acho que eu não coloquei aqui, que seria então essa função aqui em relação a x. Eu tenho que fazer essa derivada aqui em relação a cada elemento do x. Mas aqui, então, a A que vai ser diferenciada. Então, vai dar constante, a derivada de A em relação a x, eu vou ter que usar aquela regra lá. Porque quando nessa regra aqui, o x é o próprio x, derivado do x em relação a x é uma identidade, né, do traço de x em relação a x. Bom, então se eu tiver o determinante do traço de A menos 1 em relação a x, eu vou derivar, considerar essa A elevado a menos 2 como constante, multiplicando uma variável aleatória derivada em relação a x, traço disso em relação a x, com as restrições que estão sempre de cá. E se eu tiver, e negativo, multiplicar por menos 1.
Se eu tiver o determinante do traço de A-1 VC, ou C é uma matriz de constante, então, em vez de ter A-2, eu vou ter A-1 CA-1, considerado constantes para fim de diferenciação, vezes a variável aleatória derivada em relação a x. A barra sobre as matrizes na expressão 14, 15, 16, como eu disse, indicam que elas se tratam de constantes para fins de diferenciação. Para o determinante, né? Então, se eu tiver a derivação, uma matriz x, u, v, né? Então, aqui no caso, u igual a v, determinante x diferente de zero, são as restrições. Então, se eu tiver u, v, variáveis aleatórias, então as principais diretivas de derivações são: derivada determinante do x em relação a x é a adjunta de x transposta, ou seja, é o determinante de x vezes a transposta da inversa de x. Para isso, a matriz x tem que ter inversa única, determinante diferente de zero, e u igual a v, mesma dimensão, linha e coluna. Derivada do ln do determinante de x em relação a x, é a adjunta de x sobre o determinante de x. E a adjunta de x é igual a isso, dividido pelo determinante de x, sobra x a menos 1 transposto. Agora, x é uma matriz de variáveis aleatórias, a e p e b, funções do x, e a xb, determinante desse produto axb, é diferente de zero. Então, a derivada do determinante de axb em relação a x é determinante de axb vezes a transposta, aí é b', x', a' inversa, em ordem, né, transposta em ordem inversa, vezes b transposta. Tá? Então, essa é uma diretiva, está aí para a gente consultar quando precisar, quando aparecer isso. Para x, m por m, não singular, verificamos que a derivada do x ao quadrado em relação, determinante x ao quadrado em relação a x é 2 determinante x ao quadrado vezes a transposta de x a menos 1. A inversa da transposta. A derivada de x a menos 1 é menos determinante de x a menos 1, x transposta inversa. De uma forma geral, determinante de x elevado a k em relação a x é k, determinante de x elevado a k e a transposta elevada a menos 1. Vejamos, quando k é igual a 2, cai nessa primeira situação. Quando k é igual a menos 1, cai nessa segunda situação. Então, o caso 1 e 2 é um caso particular dessa diretiva aqui. Derivada do ln de x' a x, né? A é uma matriz positiva definida, em relação a x, é 2ax, A é uma constante, x de variável aleatória. Então, 2ax, x' a x a menos 1. Bom, então, essencialmente é isso. Se a gente precisar de algumas dessas derivadas, a gente tem que recorrer a essa seção no livro, ou parar o slide aí e anotar a derivada, a diretiva, para a gente aplicá-la lá. Como eu disse, os livros que nós consultamos nesse capítulo são, entre outros, né, Multivariate Statistical Methods and Behavioral Research, principalmente essa última parte, a parte de métodos numéricos e algumas outras quantidades aí que nós falamos sobre demonstração do valor singular, etc. Esse é um livro excelente para ser consultado. O livro do Patel, de Numerical Analysis, quando a gente mencionou os métodos numéricos também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa revisão rápida sobre matriz, que é essencial para o nosso curso aqui, nossas aulas de estatística multivariada. E agora, na próxima aula, nós entraremos propriamente no curso de estatística multivariada. Então, isso foi uma revisão, não é minha área de atuação, apesar de a gente precisar muito. Essa parte de formas quadráticas, né, que estão intimamente relacionadas com o conceito de distância, maximização de razão de formas quadráticas ou formas quadráticas generalizadas. Uma forma quadrática tem que ser maximizada, a x' a x tem que ser maximizada, restrita a x' bx é igual a 1, que equivale a maximizar essa razão aqui, sendo b positiva definida. Isso tem muitas aplicações na multivariada. Nós fizemos muitas demonstrações, apresentamos muitos teoremas e essas são as duas partes mais importantes daqui. Embora tudo que nós aprendemos nesse capítulo aqui sejam
importantes. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo de álgebra vetorial e matricial, e na próxima aula vamos iniciar o nosso segundo capítulo para adentrarmos nos conceitos fundamentais da análise multivariada, justificar a análise multivariada e apresentando os primeiros conceitos. Até lá, muito obrigado por assistirem, por estarem inscritos no canal, e lembre-se que o livro está disponível para compra, para quem quiser, com todo esse conteúdo bem mais detalhado, lá no site da editora UFLA. Muito obrigado.